Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um Diário Esportivo aqui no DGABC TV. Hoje um Diário Esportivo falar muito de vôlei. Estamos recebendo aqui o Yudi, capitão do Super Vôlei Santo André, que vai fazendo uma grande campanha aí no Paulista Sub-21, time que busca o tricampeonato aqui na categoria, vem se tornando imbatível, atual bicampeão do Paulista Sub-21, busca o terceiro título consecutivo. Falaremos muito aí com o Yudi. E é claro, também falaremos também do final de semana esportivo. Tivemos hoje também no vôlei uma conquista muito importante, que foi o título da Copa do Mundo de Vôlei pela seleção brasileira. Na Copa Paulista, os times da região bem. No Brasileirão também, quase um mini paulistão no topo da tabela. Então tem muita informação para você. Você que está chegando, conectando aí na nossa live do Facebook. E claro, como tem acontecido aí todas as segundas-feiras, temos sorteio também. Já vou até mostrar aqui o nosso presente hoje. Vou colocar o celular aqui do lado. Esta camisa, gentilmente cedida aí pelo Super Vôlei Santo André, camisa de treino da equipe, será aí sorteada hoje no nosso programa. Então já vou passar a regra do sorteio. Você que acompanha o Diário Esportivo toda segunda-feira já está habituado, mas não custa repetir, né? Temos que... quem quer participar do sorteio pode fazer o comentário na nossa live com a hashtag Eu Quero e também compartilhar essa transmissão ao vivo. É bacana também para que a gente alcance o maior número de pessoas aí. Então compartilha a transmissão e coloca a hashtag Eu Quero, que aí a gente vai sortear esta camisa na quarta-feira. A Michele faz o sorteio e entra em contato com a pessoa vencedora do sorteio. E é claro que a gente está ao vivo, mas dá para você participar tanto hoje, dessa segunda-feira, durante o dia, na terça-feira. Quem vê gravado também pode participar, basta fazer a mesma coisa, compartilhar e comentar Eu Quero. Yudi, primeiro, obrigado, boa tarde aí pela presença, agradecer ao Celcinho e o Madeira, né? O Celcinho auxiliar, o Madeira, o treinador do Super Vôlei Santo André, que tem uma agenda aí de treinamentos muito rígida, digamos assim, ter liberado aí o Yudi para passar esse período da tarde com a gente aí. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, boa tarde pessoal de casa, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje. É isso aí, falaremos muito aí de Paulista Sub-21. Primeiro, o pessoal já está entrando aqui, aliás, ó, o Roberto Schwartz, vai cachorrão, falaremos do cachorrão aí, hein, Roberto? Yudi, fala pra mim primeiro da classificação contra Suzano, né? Foi um jogo muito difícil, já se esperava um confronto equilibrado pelo resultado da fase de classificação, uma vitória para cada lado. O Santo André foi lá no primeiro jogo, ganhou de Suzano lá em Suzano, e aí teve um segundo jogo aqui no ginásio Laís Helena. Agora a gente tem que se acostumar a chamar o dela Antônia dessa forma, né? Sim. E aí o Santo André venceu novamente, um jogaço, né? Não pude estar no ginásio, mas... teve até uma rivalidade acirrada ali no final do jogo. Enfim. Como que foi essa classificação? Cara, essa classificação, desde que eu fiquei um período na seleção, então eu fiquei um período fora da equipe. Então, desde do momento que eu voltei, estávamos em sétimo no Paulista, no primeiro turno. A gente colocou na cabeça que a gente entraria em quadro e deixaria o nosso melhor, que não sairemos dela sem arrependimento, sem nada, que deixaremos tudo e o que fosse para ser seria. Conseguimos buscar, fizemos um ótimo segundo turno. Conseguimos terminar em quarto, pegando o Suzano na quinta colocação. Sabemos que é uma equipe muito forte, pelo fato de 2 jogos que nós fizemos na classificação, bem acirrados, definido ali nos detalhes, né? Então, e é uma equipe que estuda muito, faz muito estudo de jogo, sabíamos que ia vir forte para cima de nós. Mas não, estamos preparados agora para a semi, estávamos preparados para as quartas de finais. Acho que a gente vem trabalhando muito, acho que o grupo se uniu muito para isso. E o Paulista Sub-21 tradicionalmente é um torneio muito equilibrado, né? E até pela idade das equipes, a oscilação natural. O Santo André mesmo começou muito bem, depois teve uma caída e terminou a fase de classificação muito bem, né? Acho que foram 4, 5 bons resultados na reta final, né? Isso é emocional, né? Acho que também é tomada de decisão errada durante algum jogo ali. Essa oscilação é natural, né? Sim, eu acho que principalmente nessa idade, né? Eu acho que o psicológico pesa muito. Muitas vezes tem jogos que a gente vê que uma virada que você não acredita, quando uma equipe está confiante, tudo dá certo, praticamente dá tudo certo. Então acho que desde o momento que eu voltei, e alguns companheiros meus, a gente falou assim, o problema é psicológico. Então a gente se juntou muito, começou a fazer muita reunião coletiva. Eu acho que isso foi diferencial para a gente ter buscado um segundo turno melhor. Antes de a gente falar desse próximo compromisso contra o SESI, que também imagino que deve ser bem difícil nessa disputa com o SESI, tem uma pergunta aqui para você, já o Marcelo Ferreira. Yudi, como o time está fisicamente? Marcelão, preparador. O time, eu acho que acredito que vem crescendo muito fisicamente, principalmente nessa reta final.
que é onde a gente tem que mais manter e crescer do que a gente esteve. Então acredito que o time vem forte fisicamente. Aparentemente também crescemos bastante, então acho que está bem positiva a parte física. A gente falou aqui até antes de iniciar o programa que essa semifinal contra o SESI te dá um tempo maior também para a comissão técnica trabalhar, né? Que os jogos, ó, vamos passar a agenda aqui para você ficar ligado aí e anotar. Na quarta-feira agora, o primeiro jogo contra o SESI, é o melhor de 3, assim como foi contra a Suzano. Então, quarta-feira agora, às 19 horas, lá no ginásio da Vila Leopoldina, do SESI. A volta, o segundo jogo, na outra quarta-feira, no dia 23/10, às 19h30, aqui no ginásio Laís Helena. E aí, tendo necessidade de um terceiro jogo, ou seja, se cada equipe ganhar uma partida, o terceiro jogo será no sábado, dia 26 de outubro, novamente no ginásio do SESI da Vila Leopoldina. Então a gente tem aí, né, Hilde, uma semana entre o primeiro e o segundo jogo, sim, que dá para, como o Marcelo aí que trabalha com vocês na parte física, recondicionar algum jogador que tenha sentido um desgaste maior, dar um, sim, descanso, né, tirar um pouco ali, sim, do dia a dia, enfim, e o Madeira e o Marcelinho e o Celcinho, na verdade, trabalhar também essa parte aí tática e técnica para entrar bem de um jogo para o outro, né? Eu acho que esse período, a federação dá um determinado período para marcar os jogos. Teoricamente é bom esse período de uma semana para você poder ajustar certos erros, detalhes de uma partida para outra e buscar, Deus que me livre, alguém se machuca, buscar uma recuperação. Então acho que uma semana de distância é sempre essencial. Agora, o que esperar dessa semifinal contra o SESI? Foram 2 jogos, né, até agora na competição. O SESI jogou o primeiro turno em casa, ganhou de 3-1 do Santo André, e o Santo André voltou, né, no segundo turno, devolveu a derrota, ganhou de 3-1 também do SESI quando jogou em casa. Sim. O que a gente pode esperar dessa semifinal? Cara, com certeza serão 2 ou 3 grandes jogos, não sabemos, porque são grandes equipes tradicionais no mundo do voleibol, e são 2 equipes que, teoricamente, são candidatos ao favoritismo do título desse ano. Então acho que tem jogadores também de seleção brasileira, então sabemos que são 2 equipes muito fortes tecnicamente, coletivamente, individualmente ali, né? E é bacana prestigiar o Paulista Sub-21 porque o vôlei brasileiro cresceu demais. Então o nível técnico do Paulista Sub-21 é muito forte. A gente está falando aqui do Yudi, que é um jogador que já está, né, integrado, digamos, ali com o grupo da seleção brasileira. O SESI também tem, praticamente quase todos ali da ponta da tabela tem pelo menos um jogador, né, na seleção brasileira, porque é justamente isso, né? Hoje o vôlei está muito, digamos assim, o 21 já vem com uma força muito grande, né? E tecnicamente o time está muito, a competição vai muito bem, né? Sim, eu acho que principalmente sempre joguei a base paulista e acho que esse foi um dos anos mais acirrados na categoria sub-21. Onde do 7º lugar para o primeiro eram apenas diferente 4 pontos. Onde o 7º do nada estava em segundo, o segundo do nada estava em 7º. Então acho que foi bem gostoso de disputar um campeonato assim, né? Acho que para o jogador é mais interessante jogar, sim, um campeonato tecnicamente bom, né? E vamos mostrar de novo aqui a camisa. Se você quiser ver um desses jogos contra o SESI uniformizado, dá tempo ainda aqui, ó. Sim. É a mesma camisa que o Yudi está usando, a camisa de treino. Tá aqui, ó, o Super Vôlei Santo André, camisa bonita, um azul claro aí, diferente das outras últimas temporadas, usava uma cor mais escura, sim, um azul, né? Agora tá esse azul mais claro, camisa muito bonita aqui do Super Vôlei Santo André. Então, para você participar, tá aí na descrição do vídeo, mas é daquela forma, você põe o hashtag Eu Quero no comentário dessa live, compartilha. Só isso, você põe Eu Quero, compartilha, avisa os amigos para entrar e também participar, quem sabe vocês ganhem essa camisa para já participar do uniformizado do, sim, jogo contra o SESI aí aqui no ginásio Laís Helena na quarta-feira que vem, no dia 23/10, então anote aí na agenda, quem não puder ir lá, né, para Vila Leopoldina, que é um pouco distante, pelo menos prestigiar o jogo que vai ter aqui em Santo André. Agora, fala um pouco dessa experiência na seleção brasileira, como é esse ambiente de seleção, como que você se sente, enfim, é diferente, né? Sim, com certeza. Você tá numa seleção brasileira, acho que primeiramente é um sonho de qualquer atleta, seja em qualquer modalidade, né? E eu acho que eu poder alcançar, viver esse sonho, não só meu, mas de vários companheiros meus, é gratificante. E você estar seja os 20 melhores e no final os 12 melhores do Brasil, da sua idade, no momento não cai a ficha. Você só cai a ficha quando você vê foto, ou passa um tempo depois, ou quando você tá lá. Mas também tá lá é uma cobrança muito grande, né? Pelo fato da base brasileira vir sendo cobrada de título, ser cobrada de muitos outros detalhes.
A gente sabe que tá lá é muita pressão, mas é um sonho que a gente tá. Então acho que todos se ajudam a trabalhar com profissionais excelentes, né, do mercado de trabalho adulto e de base. Então acho que é incrível poder estar lá. E acho que foi um momento essencial que eu poderia trazer essa experiência para a equipe também. E você compartilha, imagino que você compartilha com os amigos aí do Santo André, o que você viveu, a experiência, aprendizado, você tenta passar um pouco desse legado que você traz, né? Com certeza, principalmente na parte psicológica, eles até zoam, chegam antes do jogo e falam: Yudi, você tem que conversar com a gente hoje, vamos fazer uma conversa com a gente hoje. Porque eu acho que eu gosto de uma pessoa que gosta de falar bastante com a equipe, principalmente o lado psicológico. Então acho que trazer o que a gente faz muitos trabalhos na seleção brasileira para a equipe, acho que ajudou bastante também esse segundo turno aí. Não é à toa que é capitão, né? O capitão precisa ter essa facilidade aí de falar com o time. O Celcinho está dizendo aqui, Santo André respira voleibol, estamos resgatando essa história, contamos com empresários da cidade e região para juntos conquistarmos novamente essa história. Para quem é mais novo, né? Yuji é novo, assim como eu, também vi pouco, mas Santo André, na década de 80, foi a grande casa do voleibol brasileiro, né? Na verdade, foi um dos precursores da geração de prata da seleção brasileira, enfim, teve jogadores, os principais jogadores do Brasil passaram por aqui da década de 80, enfim, não vou nem numerar aqui, mas Xandó, William, Montanaro, enfim. E depois também, mesmo na década de 90, 2000, sempre teve bons times, né? Eu, mais recente, posso dizer aí que vi Marcelo Negrão jogando aqui em Santo André, o Douglas, jogadores de seleção brasileira, jogadores que tiveram aí muito prestígio, né, no esporte. E Santo André sempre teve um vôlei muito forte. E é claro que com os anos passando, a dificuldade foi aumentando para todo mundo, hoje está buscando, digamos assim, uma reconstrução. Sim. O Paulista Sub-21 vai bem, mas ainda precisa uma equipe adulta para que tenha uma continuidade do projeto, né? O que nem o Yuji a gente estava falando, é um jogador que está estourando a idade, o ano que vem, infelizmente, se o Santo André não tiver uma equipe adulta, vai precisar buscar aí no mercado uma equipe para trabalhar. Então, eu quero parabenizar de verdade mesmo o trabalho do Celcinho e do Madeira, que são dois abnegados aí do vôlei, são eles que trabalham em bastidores, bate lá na prefeitura, bate lá buscando aí verbas. A gente sabe também que o Santo André está tentando captar aí por meio da lei de incentivo ao esporte, então se você tem uma empresa aí que paga ICMS, a lei paulista, né, que é via ICMS, procura lá o pessoal, de repente o que você paga, né, de imposto pode virar o patrocínio e é um ganha-ganha, né? Você ganha com a exposição da marca na camisa e o time ganha, obviamente, com recurso para fazer contratações e tentar montar um time adulto, que é importantíssimo que o Santo André tivesse, né, Yudi, para ter essa sequência. Sub-21 jogadores estouram, tem um adulto para continuar forte, né? E acho que jogar aqui em Santo André é uma cidade que respira o voleibol, uma cidade que apoia, tem uma estrutura bacana e, infelizmente, eles correm atrás de investimento, poderíamos ter mais investimentos. Hoje nosso patrocinador master é a prefeitura, que nos ajuda, nos apoia, mas infelizmente do ano passado para esse ano, por mais que tivemos alguns bons resultados, estamos conseguindo buscar resgatar o esporte, tivemos um corte de verbas. Tanto é que ano passado jogamos o Paulista Adulto com uma equipe juvenil, fizemos bom resultado, quase tiramos a principal equipe, que é do SESI, com campeões olímpicos. E esse ano não conseguimos disputar o adulto, teve o corte de verba, então acho que para resgatar esse esporte de Santo André, que é um esporte que a cidade abraça, precisa de investimento, precisa mais de apoio. Porque é difícil o poder público. O vôlei a gente sabe que é um esporte muito caro, gente. Você montar uma equipe competitiva, de alto rendimento, para jogar adulto, porque também assim, você pode montar um adulto para competir, agora se for para você buscar algo mais dentro da competição, você precisa ter um time tecnicamente muito bom, e o vôlei acaba se tornando um esporte bem caro, porque a seleção brasileira, a gente vai falar daqui a pouco, é uma das principais do mundo, então, por consequência, acaba valorizando aí todo o esporte, né? Assim como acontece com todas as outras modalidades, que vai muito bem. E é difícil que o poder público consiga sozinho, então precisa da iniciativa privada. Você que tem uma empresa aí, puder ajudar o pessoal lá, tem certeza, dá uma passada lá no Della Antônia, vocês treinam praticamente todos os dias, né? Dificilmente não achar alguém lá. Bater um papo lá, ver como que pode ajudar, enfim, acho que toda ajuda é muito bem-vinda, né? O Vicenzo, nosso parceiro aqui de Diário Esportivo, está dizendo aqui que cresceu vendo Giba e Giovani. Ele quer saber quais são as suas referências dentro do vôlei brasileiro. Cara, o Giba, quando eu comecei bem novo, o Giba era o meu espelho. Sempre vi ele como meu espelho. E já tinha também o Giovani, tive a oportunidade de trabalhar com o Giovani na seleção brasileira, ele foi meu técnico.
E hoje em dia, a minha inspiração mesmo são jogadores mais baixos, pelo fato de eu ser mais baixo, então eu me inspiro em jogadores mais baixos, que teoricamente têm as minhas características. Gosto muito do Kobiak, da Polônia, gosto muito do Taylor Sander, dos Estados Unidos, do Lucarelli, do Brasil, então acho que a gente está bem servido aí de exemplos. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,86. 1,86. Você falou baixo, né? 1,86 para a média brasileira aí, acredito que seja bem acima da média. Mas para um ponteiro, qual que é a média geralmente que se Geralmente encontra? Seria bom 1,92, 93 para cima. E aí você tenta compensar o que? Na impulsão, agilidade? Impulsão, agilidade, liderança. Tem que ser algo a mais. Se eles fazem 100, eu tenho que fazer 200. E é bacana que, por mais que, obviamente, o vôlei e o basquete precisam de jogadores altos, até pela... os baixos também têm possibilidade, de, como líbero e levantadores, geralmente é uma estatura bem mais baixa. Então, para quem está em casa aí, de repente, que gosta, né, do vôlei, é um esporte democrático. Tem, claro, os ponteiros dos centrais, principalmente, que passam aí de 2 metros facilmente, os ponteiros um pouco mais altos, mas tem também o líbero e o levantador que pode jogar na faixa de 1,80, até 1,70 e pouco, dá para jogar, né? Porque não necessita tanto da altura para desempenhar a função, né, Yudi? Sim. Então você, de repente, que está assistindo e não é tão alto aí. O Yudi é um exemplo aí, não é tão alto para ponteiro, mas está brilhando aí com a camisa do Santo André e também da seleção brasileira. Antes da gente falar, então, aqui da seleção brasileira do Brasil, eu vou mostrar mais uma vez aqui a camisa do Super Vôlei Santo André para você participar. É mais uma chance aí para você colocar o hashtag Eu Quero, tá aqui a camisa, e compartilhar essa live ao vivo para você participar do sorteio. Então, lembrando aí que o programa é ao vivo, a gente está aqui nessa segunda-feira à tarde, mas você que está vendo aí na segunda noite, na terça de manhã, enfim, na hora do almoço, está podendo assistir aí o programa, pode participar também, que está valendo até terça-feira, no final do dia, até o finalzinho da terça-feira, você pode participar, que na quarta-feira de manhãzinha, a Michelle faz o sorteio e entra em contato aí com o vencedor. Então, compartilha aí essa transmissão e coloca a hashtag Eu Quero, que vale muito a pena essa camisa. Você pode assistir aí os jogos contra o SESI uniformizado. Ó, o Flávio Miguel, fui assistir o jogo de Suzano. Achei que estão bem acima. Parabéns. É um torcedor que esteve lá, né, no ginásio assistindo o jogo com o Suzano, que foi um jogaço. Dando parabéns para vocês aí. Agora, hoje o Brasil foi campeão, né, da Copa do Mundo de Vôlei, mostrando aí isso que a gente está falando, que o Brasil é um dos grandes no vôlei, apesar de hoje em dia estar muito equilibrado, né, tá muito justo ali, digamos assim, as primeiras colocações. A seleção passeou nessa Copa do Mundo, foram 10 jogos, 10 vitórias, um trabalho muito bem feito, e venceu hoje, né, conquistando o título com uma vitória de 3-1 sobre o Japão. Então, portanto, o Brasil tricampeão da Copa do Mundo de Vôlei, ganhou em 2003 e 2007, ou seja, 12 anos já que não conquistava, uma conquista importante para o vôlei brasileiro, né? Sim, acredito que sim. Foi até um título antecipado, né, que eles têm mais uma partida amanhã contra a Itália. Então, acho que esse título é muito bom também, porque a gente vive um momento muito de cobrança de títulos, né? E eu acho que esse título que a seleção conquistou agora e vem conquistando há um bom tempo a masculina, ajuda também a acreditar no potencial do voleibol brasileiro. E na verdade, o Brasil passou por uma reformulação, digamos, rejuvenescimento da seleção, né? Até porque não adianta você também ter um time tecnicamente muito bom, mas muito velho, que não vai chegar num ciclo olímpico em condição de brigar por medalha. Então, essa troca de jogadores experientes por mais jovens, né, tá sendo feita de uma forma natural. O Bernardinho saiu, tá o Renan, enfim. É um momento ali de instabilidade mesmo, troca de treinador, troca de grupo, né, porque o vôlei entrosamento é muito importante, enfim. Como que você está vendo esse trabalho de renovação da seleção? Eu acho que esse processo de renovação é comum em qualquer país, tanto é que muitos países jogaram a Copa do Mundo com uma equipe mais jovem, fazendo essa renovação. Eu acho que o Brasil vem passando por um processo bem legal de renovação, vem surgindo muitos atletas bacanas aí, que vem jogando em clubes tradicionais, que vem vindo da base, e isso mostra também que o trabalho na base vem sendo feito muito bem, só que acredito ainda que pode melhorar certos aspectos na base. Mas essa renovação aí acho que vai ser essencial para o Brasil buscar o tri e assim vai. A gente vê no Paulista Sub-21, imagino que outros estados também tenham acontecido campeonatos de base. O Brasil é muito grande, jogadores brotam aí a todo momento. O Brasil faria certamente 3, 4 times aí
com uma certa facilidade pela Superliga que a gente percebe também um nível técnico muito alto. Jogadores em condição de jogar tem, né? Sim. Agora é mais esse trabalho aí do treinador, né, do Renan, conseguir adequar ali a equipe dentro da sua forma de atuar. E também a gente está percebendo que outros países estão conseguindo evoluir demais no vôlei, né? Alguns países que o Brasil ganhava com uma facilidade hoje já não é tão assim. E isso tem acontecido. Me parece que está um pouco mais equilibrado o cenário. Você percebe dessa forma também? Sim, com certeza. Eu acho que também a renovação dos outros times está vindo muito forte. A gente vê também dos campeonatos mundiais e sul-americanos que a gente participou, o nível vem vindo muito alto, acredito. Fisicamente, principalmente. Mas é muito gratificante ver isso. E agora a gente está batendo aí numa Olimpíada, né? A gente está em 2019, 2020 tem Tóquio, né? Eu imagino que o Brasil, mais uma vez, entra como um dos principais favoritos ao título. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse título da Copa do Mundo e também o trabalho dá pelo menos digamos assim, uma reforçada no trabalho, né? Que é assim, nesse sentido aí tá indo bem, tá funcionando bem. Eu tenho certeza que essa seleção tem mais esse ano aí para trabalhar e consegue, de alguma forma, aí, manter o time em atividade, manter o time fortalecido, mesmo que tenha essa renovação, perde um outro jogador, consiga aí, de alguma forma, manter em alto nível, né? Sim, eu acho que o Brasil certamente vai entrar em Tóquio 2020 fortalecido, né? Sim, e como favorito também. Atual campeão olímpico, não tem como não surgir também como um favorito. É isso daí. Bom, então a gente vai, daqui a pouco a gente mostra de novo, daqui a pouco a gente fala mais com o Yudi, porque a gente vai falar um pouquinho também aí de Campeonato Brasileiro, de Copa Paulista, e o Yudi disse que futebol não gosta muito, né? Bola com ele é aquela bola levinha, que vai de um lado pro outro ali, que futebol ele não acompanha muito, mas a gente vai passar aqui então os resultados, né? Já que o Roberto falou lá no começo do Cachorrão. Vamos falar primeiro de Copa Paulista então, que é o nosso campeonato aqui, nosso campeonato da nossa região aqui. Então, a Copa Paulista, no sábado, o São Caetano conseguiu uma grande vitória contra a Ferroviária, 2-1 lá em Araraquara. O Azulão indo muito bem nessa Copa Paulista, chegou aí aos 10 pontos na liderança absoluta do Grupo 10. E muito bem mesmo o Azulão, ganhando de 2-1 do Ferroviária. Aí depois nós tivemos no domingo logo cedo, o Linense perdendo em casa para o Cachorrão, 3-2. Aí, Roberto, Felipinho, o pessoal do Cachorrão, Renato Peixe, treinador. Muito bem o Cachorrão também, latindo alto aí, 3-2 contra o Linense lá em Lins. O Linense já eliminado, o único time que ainda não pontuou nesta fase. E o Santo André fazendo 2-0 no Mirassol. Quem diria o Ramalhão, depois de 3 derrotas consecutivas, quebrou uma invencibilidade aí de 12 jogos do Mirassol. Acho que são 12 que eu tinha feito as contas, que o Mirassol não perdia. Dessas 12, 9 vitórias. Enfim, o Mirassol vindo numa sequência espetacular. E o Santo André, mesmo com esse time sub-23 remendado, enfim, fez um grande jogo ganhando o Mirassol por 2-0. Um jogo que foi realizado na Rua Javari. Então, como ficou a situação dos grupos? No grupo 9, a liderança está dividida entre 15 de Piracicaba e esse São Bernardo com 8 pontos cada um. O Comercial tem 5 e o Linense tem 0. O Cachorrão tem grande possibilidade de garantir a classificação já no meio de semana agora. Pega o Comercial em casa, às 15 horas na quarta-feira, então jogo importantíssimo no 1º de maio. Torcedor, vá participar, porque é um jogo importantíssimo para o Cachorrão. Se ganhar do Comercial, está matematicamente classificado para a semifinal da Copa Paulista. Então, se empatar aí, leva uma decisão para a última rodada, mas enfim, em casa, acho que o Cachorrão tem todas as condições aí de ganhar essa partida aí do Comercial e conseguir a classificação. E também na quarta-feira, aí é um clássico doído, viu? Santo André e São Caetano. Esse jogo vai ser disputado em Suzano. Muito diferente, né? A gente que é aqui da região, Santo André e São Caetano, clássico regional, vai ser disputado em Suzano 3 horas da tarde. Então, o torcedor que trabalha vai ter uma dificuldade para prestigiar essa partida, mas quem puder e tiver de férias, de folga, aposentado, prestigiar essa partida, o clássico regional Santo André e São Caetano em Suzano. O Azulão praticamente está classificado, né, para a semifinal, e o Santo André precisando desesperadamente vencer e ainda torcer aí para que o Mirassol não vença a Ferroviária na quarta-feira também. Então, assim, para levar tudo para a última rodada. Então, o torcedor do Ramalhão vai ter que vencer o Azulão, não tem outro jeito, e o torcedor do São Caetano certamente é querendo
estragar a festa do Santo André depois dessa vitória importante aí contra o Mirassol. Então vamos passar também aqui pelo Brasileirão, o Brasileirão pegando fogo aí, os times paulistas muito bem na tabela, tirando o Corinthians, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos começar pelo Palmeiras, começar do início, né? O Palmeiras que ganhou no sábado do Botafogo por 1-0. Perdeu um caminhão de gols. Quem via aqui 1-0, pô, foi difícil o jogo, foi nada. O Palmeiras criou muitas oportunidades, transformou aí o Diego Cavalieri no grande personagem da partida. O goleiro do Botafogo catou demais, senão certamente o placar seria muito mais elástico do que esse 1-0, um jogo que foi disputado no estádio do Pacaembu. E teve também aqui Inter e Santos 0-0, um jogo com 3 gols anulados. O Santos teve um gol anulado bem no início da partida, depois o Inter no segundo tempo com 2 gols anulados, todos eles muito bem anulados pelo VAR, diga-se de passagem. Um resultado aí que não foi bom nem para o Santos nem para o Inter, mas também não foi de todo ruim, porque mantém o Santos ali na parte de cima da tabela, o Inter buscando aí uma vaga na Libertadores depois de ter perdido a final da Copa do Brasil, ter sido eliminado na Copa do Brasil, né? E aí o clássico entre São Paulo e Corinthians, o São Paulo ganhou por 1-0, um gol de pênalti, um pênalti muito bobo do Manuel ali, e aí o São Paulo, Reinaldo bateu muito bem, fez 1-0, um clássico como a gente já imaginava, tecnicamente não tão bom, né? Dois times com muita dificuldade de criar, os 2 dos piores ataques do campeonato. Sabíamos que quem fizesse um gol fatalmente estaria muito próximo da classificação, da vitória, como de fato aconteceu. E aí o São Paulo conseguiu abrir o placar com esse gol do Reinaldo e ganhou por 1-0. A classificação ficou então com o Flamengo, que difícil demais tirar a ponta do Flamengo, ganhou do Atlético Paranaense por 2-0 lá no Paraná. Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil, que vinha de um grande meio de semana, vem fazendo grandes jogos. O Flamengo foi lá, ganhou por 2-0 com 2 gols do Bruno Henrique, está com 58 pontos. 8 pontos à frente do Palmeiras, o vice-líder agora, o Palmeiras que estava atrás do Santos, né, ultrapassou o Santos, vice-líder com 50, o Santos com 48, né, dá uma estacionada com esse empate contra o Inter, e aí Corinthians e São Paulo com 43, brigando aí pelas vagas direto a Libertadores. Então aí foram os resultados dos times paulistas, e passando que tem rodada no meio de semana, então o Brasileirão não para, rapidinho na quarta-feira, 9 horas da noite, o Cruzeiro, que vem numa péssima fase, lá embaixo na tabela, pega o São Paulo lá no Mineirão, 21 horas na quarta-feira. No mesmo horário também, 21 horas, Palmeiras e Chapecoense, aí um time na parte de cima e outro na parte de baixo, muito favoritismo para o Palmeiras. E às 21h30, o Goiás, que melhorou muito no segundo turno, recebe o Corinthians, que precisa de um bom resultado para pagar esse revés do Clássico. Então, um jogo muito interessante entre Goiás e Corinthians. E fechando os times paulistas, na quinta-feira, Santos e Ceará, 19h15, o Peixe aí tentando engatar a quinta vitória seguida, né? Ganhando, quarta, né? Porque empatou com o Inter agora, então vai tentando aí se manter na parte de cima da tabela. Então esses são os resultados aí dos times do Brasileirão e também da Copa Paulista. E é isso, né, Yudi? Futebol pra você no máximo ali, tá num bar vendo alguma coisa e vê um pouco da TV, aí isso? vê e grita gol. Sai gol, nem sabe de quem foi. É só vôlei, né? E a gente tá falando antes de iniciar o programa, você não é daqui da região, mas você sempre esteve por aqui, estudou por aqui, sim. Enfim. Como que você entrou no Super Vôlei de Santo André? Como que foi sua história com o vôlei andense? Eu comecei desde cedo, né? Joguei um bom tempo em São Caetano, que é aqui do lado. Joguei um bom tempo em São Caetano, fui pra Suzano. E no período que eu joguei em Suzano, eu joguei com o Luiz, um levantador que jogou aqui em 2017, comecei em 2018. E eu estudava em Suzano em 2017, porque não tinha categoria juvenil. Aí ele veio, falou pro supervisor da época de mim e acabou surgindo o convite, né? Perto de casa e uma equipe tão tradicional não teve como eu recusar. E você estava aqui então ano passado, né? Sim. No título do bicampeonato, digamos assim, e agora está tentando o tri. Como é isso daí? O pessoal já olha diferente pro Santo André, fala, pô, esses caras chegando de novo. Como que é? Você sente um pouco esse respeito que vocês conquistaram com esses títulos? Eu acredito que, pelo menos nós, pensamos que cada ano é um ano, independente do que aconteça. Agora, eu não sei o que se passa na cabeça das outras equipes sobre nós, mas eu acredito que um certo respeito, se não há, deveria haver. Porque o que a gente vem construindo é algo que tem que se respeitar. Não só nós, como outras equipes também. Eu tenho certeza que esse respeito é natural e acontece porque, de fato, um time que vem na terceira temporada tentando o terceiro título seguido, mostra aí que o trabalho está sendo bem feito, né? Acho que o trabalho conduzido aí pelo treinador Melo Madeira, pelo Celcinho, pela toda a comissão técnica do Santo André está sendo bem feito. Acho que o reflexo disso está em quadra, né? Sim.
E agora fala um pouco aí dessa dificuldade que vai ter contra o SESI, um time bem estruturado. A gente sabe que o SESI, todas as modalidades que entram, tem uma estrutura bem interessante. Sim. E jogos difíceis vão ter pela frente. Sim, com certeza. Como eu falei, tem alguns jogadores com bagagem internacional junto com a seleção brasileira. E é um grupo que também é um clube tradicional que vem com nome. Então é uma camisa também que há muito respeito. E então a gente sabe da dificuldade e como, teoricamente, eles terminaram em primeiro, o favoritismo está do lado de lá. Mas também não tiramos o favoritismo de nós. Porque se a gente chegou até aqui, é porque a gente tem um certo merecimento. Então acredito que serão 3 jogos bem disputados, de um nível bem alto, porque as duas equipes, ao conforme do campeonato, não estavam tão completas, vieram se completando durante o campeonato, então vieram crescendo durante o campeonato. Então acho que vai chegar... Está num pico onde as duas equipes estão quase no ápice do ano. E além de ter que superar o SESI, como o Yudi disse, líder da primeira fase, a fase de classificação, o Santo André ainda vai ter que ganhar uma fora de casa, pelo menos, para classificar, porque o SESI, até por ter tido campanha melhor que o Santo André na primeira fase, decide em casa. Então, para quem a audiência rotativa, quem perdeu o primeiro jogo agora na quarta-feira na Vila Leopoldina, o segundo jogo na próxima quarta, no dia 23/10, aqui em Santo André, no ginásio Laís Helena, e depois tem necessidade de uma terceira partida para desempatar no dia 26/10, sábado também, 19 horas, no SESI da Vila Leopoldina. A gente está se encaminhando para a reta final aqui do programa. Mostrar mais uma vez a camisa aqui, ainda dá tempo de participar. Tem uma galera participando aí, falando eu quero, conseguiu cumprir direitinho aí as regras. Então tá aqui a camisa do Super Vôlei Santo André, que a gente está sorteando nesse programa. Então, para você participar, basta colocar aí a hashtag eu quero e compartilhar essa publicação que você já está participando. Nada mais que isso. A Michele tem lá o programinha dela que seleciona apenas quem cumpriu essas 2 regras aí para colocar no sorteio. Então não adianta você só curtir ou só compartilhar, que você automaticamente está desclassificado. Então você precisa fazer as 2 coisas. Eu quero e compartilha. Vale a pena aí a camisa do Super Vôlei Santo André para você participar aí dos jogos, né, e assistir os jogos uniformizado aí. Então o pessoal aí participando com a gente. Yudi, então faz um convite aí para quem está assistindo. Eu venho prestigiar vocês aí, principalmente no segundo jogo, né, do dia 23, que é uma quarta-feira, 19h30, no ginásio Laís Helena, para ir lá assistir. Eu acho que é importante a torcida estar junto, né? O vôlei, como você disse, é muito psicológico. Então, quando o adversário vai sacar, né, vocês vão sacar, né, aquele incentivo, acho que tudo isso conta, né? Seria muito importante a presença de vocês. Eu acho que em muitos jogos a torcida foi diferencial em vitórias nossas em jogos em casa. E eu acho que seria muito importante, fundamental a presença de vocês. A torcida de Santo André é uma torcida muito forte, uma torcida muito carinhosa, muito apaixonada pelo esporte, pelo vôlei em si. Então eles são o 7º, 13º jogador em quadra. Com certeza vale a pena aí participar, porque vai ser uma pedreira ganhar do SESI aí, mas o Santo André já mostrou nos anos anteriores, também nunca... O Santo André sempre foi assim, né? Nunca chegou fácil, não tem como chegar uma semifinal de Paulista com facilidade, então já era esperada essa pedreira. Ó, o Flávio Miguel perguntando aqui, ó, dizendo que vocês estão... Como está a preparação física, que você já respondeu, e você acredita que o time briga por quais títulos? Eu imagino que ele deve estar falando aqui também de regionais, de abertos. Como que tá isso daí? Esse grupo deve participar dos regionais abertos? Sim, a gente participa dos abertos logo após, no calendário, após do Paulista, contra algumas equipes também que estão no Paulista. Então sabemos que ganhamos os regionais contra São Bernardo, que está no nosso campeonato também paulista, e a gente colocou na meta esses 3 campeonatos, que por enquanto foi um que a gente disputou. Então a gente está na meta que nós queremos ganhar esses 3 campeonatos, que é o Paulista agora juvenil e os Jogos Abertos. É isso daí, é meta ambiciosa, 3 de 3, mas quem sabe, hein? Todo mundo sabe que é difícil, porque justamente pelo aquilo que a gente falou aqui, o vôlei é muito competitivo hoje, é um resultado que faz toda a diferença, né? Às vezes é um lance na quadra, é um saque errado, que o nível de competitividade é tão grande que faz muita diferença. Então, torcer para que dê tudo certo nessa semifinal contra o SESI. Antes da gente encerrar, vamos falar um pouquinho de futsal. A gente recebeu aqui na semana passada o Felipe, pivô do Santo André também, que está fazendo uma grande campanha. No domingo, o Santo André recebeu o Corinthians aqui no ginásio Noemi Assunção e ganhou de 4-2, uma grande vitória. O ginásio com bastante gente assistindo. A gente fez aqui mesma coisa que a gente fez com o Yudi, chamou a galera foi pro jogo, foi assistir Santo André e Corinthians. O Santo André ganhou de 4-2, já está classificado na Liga Paulista, né, para a fase seguinte. Então parabéns aí ao Rodolfo, parabéns ao Felipe, parabéns a todo o time andreense aí.
por essa vitória contra o Corinthians, jogo transmitido aí para o Brasil inteiro. Então é muito bacana que o Sport Andrense consiga aí esse prestígio aí. Já tá no futebol, tá no vôlei, as minhas do basquete ainda estão patinando aí no Paulista, mas tenho certeza que daqui a pouco a Ariadna cubana tá chegando aí. Eu até amanhã a gente coloca na coluna. A Ariadna, que fez seu nome aqui no basquete andrense, está de volta, ainda não tá jogando porque tá machucada, mas certamente vai reforçar em muito o basquete feminino de Santo André agora, sob o comando da Arilza, né? Então assim, o esporte andrense, o esporte da região tá muito firme aí, muito bem, digamos, por mais que tenha dificuldades, como o Yudi disse aqui, de corte de verba, o poder público não consegue manter todo mundo aí como gostaríamos, né? Mas enfim, pelo menos a gente está conseguindo aí bons resultados e eu acho que o vôlei é um desses. Então, obrigado, Yudi, obrigado aí mais uma vez ao Salsinho Madeira. Esquece de despedir, falar mais alguma coisa? Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui hoje. Mandar um grande abraço aí para minha equipe, para os meus técnicos, para minha família, e vai dar tudo certo aí. É isso daí, a gente tá na torcida, então, antes de encerrar, vamos passar a agenda então para você anotar aí. Então na quarta-feira agora tem um jogo EC São Bernardo e Comercial no 1º de maio às 15 horas e Santo André e São Caetano às 15 horas lá em Suzano pela Copa Paulista, e o primeiro jogo de Santo André e SESI quarta-feira lá na Vila Leopoldina agora às 19 horas, depois a volta aqui no dia 23/10, quarta-feira às 19h30, e a necessidade de um terceiro jogo no jogo 3, 26/10, novamente lá no ginásio da Vila Leopoldina, tá ok? Então, muito boa tarde para vocês, para quem está assistindo, continue aí participando com a hashtag Eu Quero Compartilha, segue nosso jornal aí nas redes sociais, Jornal DGABC no Facebook, no Instagram, pode mandar e-mail para a gente, esportes@dgbc.com.br. Semana que vem estaremos de volta e torcendo para que já iniciamos o programa aí com 1-0 para Santo André nessa série, quem sabe, estamos na torcida, tá ok? Então é isso, uma boa tarde para vocês, obrigado ao Yudi, obrigado ao Vôlei Santo André, até semana que vem.